Hello, babies! Olha só o que temos dessa vez na matemática. Fração. E nós vamos ver números na forma de fração. Hoje a gente começa a unidade 8 do nosso livro, tá? E é muito, muito bom. Olha só. Aqui tem, tá? Um quadrinho e ele pergunta assim, ó. Deixa eu mostrar para você. Em quantas partes iguais cada roleta está dividida? Perceba que as roletas que ele está falando, eu vou mexer com o mouse, tá? Tá vendo as cores? Vamos lá, responder. 8 pares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Legal, né? Que fração representa a parte vermelha? Que fração representa a parte, né, da roleta? Aí, esse conteúdo, ele não é assim, aqui não é o conteúdo não, tá? Aqui é só para começar a brincadeira. Para começar a brincadeira. Agora a gente vai esquecer um pouquinho as figuras geométricas planas, a gente já finalizou elas. E vamos começar no mundo da fração. Vamos lá? Depois você responde isso aqui, hein? Olha só. A ideia de fração, certo? Nosso livro, ele sempre traz... E olhe que estudar fração dá uma fome. Você vai já saber por quê. Muitas vezes precisamos de um número que possa representar um pedaço, uma parte de um objeto. Para isso, utilizamos números na forma de fração. Observe as divisões de Isabela, Mário e Ana fizeram com o nosso chocolate. Eles dividiram o nosso chocolate, viu? Foi sim. Isabela dividiu o chocolate em 4 partes iguais. Mário dividiu o canudo em 3 partes iguais. Ana dividiu o bolo em 8 partes iguais. Cada um dos pedaços, tanto do canudo, como do chocolate, como o bolo de Ana, forma a fração de um inteiro. O que é isso, tia Lili? Era um objeto inteiro onde eles repartiram, certo? Veja o exemplo de frações que representa cada parte colorida da figura. Por exemplo, olha só, eu tenho um círculo, metade branco, metade azul. Perceba que é metade, ó. A gente já automaticamente já fala, tá vendo? Como é que eu represento esses pedaços na fração? 1/2. Agora eu vou para cá, eu tenho um retângulo e dividi esse retângulo em 3 partes. O meu retângulo, ele é o inteiro. E cada quadradinho dentro dele são as partes dele. Então, eu tenho 1/3. Olha como é que eu chamo isso? Agora, o meu quadrado. Peguei o meu quadrado e dividi em 4, em partes iguais. Pintei uma e eu vou ter 1/4. De lado, 1/5. Lá embaixo, 2/2. Ao lado, 2/3. Tá vendo? Mais do lado, 3/4 e depois 4/5. É claro que aí está uma forma bem figurativa. Eu quero só que você perceba o seguinte: eu vou ter um objeto inteiro, eu não tenho nada aqui para poder repartir para vocês verem, tá? Mas eu tenho, por exemplo, esse marca-texto, bonitinho, né? Ganhei das minhas alunas. Esse marca-texto, ele é um objeto que eu vou dividi-lo no meio. Tá vendo? Então, é um objeto inteiro que eu vou fracionar em 2 partes. Então, se eu disser que perdi essa, ó, eu só vou ter ficado com 1/2 do meu marca-texto, ou seja, a metade do meu marca-texto. A partir do momento que eu tiver com as 2 partes, eu tenho 2/2, ó, 2 metades, tá vendo? Ó, 2/2 do meu marca-texto. Não é legal a fração? Muito massa, né, gente? Olha só, deixa eu passar aqui para você poder contemplar aí na sua tela. Agora, nós vamos ver os termos de uma fração. Eles são termos. Veja só, eu não vou ler de uma forma geral, eu já vou lhe explicando, tá bom? Nós temos aqui uma disco, círculo
com vários passos dentro. Começando com o branco, indo sentido horário, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas partes, o todo, ele é colocado aqui embaixo, ó, e ele é chamado de denominador. É a quantidade de partes em que o objeto foi dividido no total, tá? Pronto. E perceba que 5 dessas partes estão pintadas e uma não. Aí, se eu lhe perguntar o seguinte, olha, quantas partes o meu objeto foi pintado? Em 5 partes. Então, como é que eu leio essa fração? 5 das 6 partes, ou seja, 5/6 foram pintados. Beleza? Então, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Esse tracinho aqui, ele é fundamental, ele não é a linha do seu caderno. Ele é para ser feito. Ele significa divisão em partes iguais. Tá certo? Beleza? O denominador vai indicar em quantas partes iguais o objeto foi dividido no total. O numerador indica quantas dessas partes foram consideradas. O que é isso? Foram comidas. Aí vem as ações. Comidas deixadas separadas, pintadas, deixadas em branco, organizadas, enfim. A ação vai depender do momento, tá certo? Ok? Aí nós temos aqui o praticando, bem lindo e maravilhoso, e vamos seguir para a próxima. Calma, tem mais atividade, ó. Tá vendo? Depois a gente faz essas atividades, vai fazendo. Leituras de uma fração. Bem facinho. Olha só. Frações com denominadores menores que 10. Denominador, você lembra que é a parte de baixo? Pronto. Tem um nome em específico. Quando é 2, tá? Que aí não tem, mas eu já vou logo lhe dizendo. É chamado de meio, tá? Ou então, qualquer número que embaixo seja 2 é chamado de meio. Quando é 3, terço. Então, aqui eu tenho 2 terços. 4. Aqui eu tenho 3 quartos. O 5, só estou falando do denominador também, tá, gente? Esses nomes só vão modificar o denominador. O numerador é o número normal mesmo, tá? 5 é 5, 2 é 2, 10 é 10, 20 é 20, enfim. Certo? Eu estou falando do denominador, a parte de baixo. Certo? Ó, terço, quarto, quinto, sexto, oitavo e nono. Zé Fini. Tia Lili, e o 10? Nós temos 3 números especiais, o 10, o 100 e o 1000. Quando é 10, nós chamamos de décimo. Então, é qualquer número décimo. Quando o denominador for 100, é centésimo. É qualquer número seguido da palavra centésimo. Quando o denominador for 1000, é qualquer número seguido da palavra 1000. Por exemplo, 3 décimos, 9 centésimos e 1 milésimo. Gostou? Bom, né? Agora, tudo que não for até 9, porque tem aqueles nomes especiais, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, né? Tudo que não for décimo, centésimo, nem milésimo, que também tem nomes especiais, todos os, sem ser esses que eu acabei de falar, é o nome do número acrescentado à palavra avos, que significa divisões em partes iguais. Por exemplo, 4, 13 avos, 7, 11 avos. Não é avós, não tem acento, nem avô, tá bom? Perceba que a palavra avos não tem acento, tá bom? Ela significa divisão em partes iguais. Está aí na tela do seu computador ou do seu tablet ou do seu celular. 13, 30 avos. Perceba que é separada a palavra.
9/200 avos. Entendeu? Isso é questão de prova, pessoal. Por favor, estudem. E aqui nós temos atividades relacionadas a esse conteúdo que eu vou corrigir uma outra oportunidade. Tá certo? Cheiro no coração.